O exercício 6.1 do Balanis, ele tem um exemplo no qual ele tem duas fontes separadas por lambda sobre 4. Essas fontes, essas antenas individuais, elas têm um shape de cosseno de θ. Aqui é z, aqui é y. E ele pergunta qual que é o, mais ou menos, né, qual que são, onde que estariam os nulos dessa estrutura aqui. Então, num primeiro momento, no item A, ele coloca o beta, que é a diferença de fase das duas, como sendo zero. Ou seja, eu tenho a mesma fase nas duas anteninhas aqui. As anteninhas, como eu falei, descritas por cosseno de θ. Bom, o campo total, vou colocar aqui em preto, o campo total vai ser o campo da antena individual vezes o fator de rede, que vai ser, escrevendo em vermelho, cosseno de 1/2, e aqui vai ser K, que é 2π sobre lambda, a distância entre as fontes, você percebe que a distância sempre é dada em lambda, cosseno θ, mais o meu beta, que é zero. Então você percebe aqui que esse termo em vermelho, que é o fator de rede, vai ficar simplesmente cosseno π sobre 4 cosseno de θ. Onde que estão os zeros dessa função? Os zeros dessa função aparecem quando, olhando aqui, esse aqui é o cosseno, quando eu tenho π sobre 2, ou seja, quando π sobre 4 cosseno de θ, esse argumento aqui vale π sobre 2. Isso aqui, se você corta, quando o cosseno de θ vale 2, você tem o θ onde a rede gera um nulo. Fica fácil de ver que não existem nulos devido à função de rede. O valor máximo do cosseno é 1, nunca vai ser 2. Então, o único zero que existe dessa estrutura aí vai ser quando a minha antena sozinha tiver o zero. Como nós falamos antes, né, é uma coisa mais ou menos assim. Percebe que nessas direções aqui eu tenho zero. Para θ igual a 90 e para θ igual a menos 90. Muito bem. Depois você faz o mesmo exercício, o mesmo estudo, só que agora você vai ter beta 90. Ou seja, você tem uma fonte assim e a outra fonte assim. Né? Eu desenhei aqui, está meio estranho, né? Mas a amplitude é a mesma. A amplitude é a mesma, só a fase que é 90 graus. Isso como é que você consegue na prática? Você faz a antena 2, né, ser um pouquinho mais comprida, a excitação. Então aqui a antena 1 e aqui a antena 2. Esse pedacinho extra que ela anda vai ser o responsável pelos 90 graus. Nesse caso, né, o campo total, como nós vimos, vai ser o cosseno θ da antena sozinha, que não mudou. E agora eu vou ter cosseno, fazendo as continhas, 1/2 vezes 2π sobre lambda, vezes o meu π sobre 4, cosseno θ mais π sobre 2. Isso aqui vai ficar, né, analisando apenas o termo em vermelho, que é o mais complicado, que é o da rede, cosseno de π sobre 4, cosseno θ mais π sobre 4. E aqui você vai perceber que, fazendo as continhas, o argumento aqui é nulo quando o cosseno de θ é 1, ou seja, quando θ é 0 graus. Então eu impus, agora a rede sozinha, ela impôs um nulo em 0 graus. E a antena sozinha continua colocando um nulo, né? Onde que isso aqui é 0 graus? Onde que isso aqui é 0? Quando é 90. Então, agora eu tenho uma situação na qual eu tenho um zero aqui, em θ igual a 0, e tem um zero aqui devido à antena. Você vai perguntar, mas como é que fica agora? Agora pode ficar, de repente, um negócio assim, certo? 0 em θ igual a 0 e 0 em θ igual a 90.
E o que que acontece? Se você agora inverte, faz beta menos π sobre 2? Agora, se a gente for escrever o fator de rede sozinho, vai ficar cosseno 1/2, 2π sobre lambda, lambda sobre 4, cosseno de θ, menos, aliás, aqui é menos π sobre 2. Fazendo as continhas, eu vou ficar com π sobre 4, cosseno de θ nulo, né? Vamos chamar cosseno de θ nulo, menos π sobre 4 igual a π sobre 2, que para achar o zero. Isso, se você fizer a conta, não existe, né? Não tem como você achar um nulo aqui. Não existe, essa equação nunca vai ser nulo. Mas lembrando que o zero do cosseno não é apenas em π sobre 2, ele também acontece em menos π sobre 2. Agora, se você fizer π sobre 4, cosseno de θn menos π sobre 4 igual a menos π sobre 2, você vai achar que agora apareceu um outro zero na rede em 180 graus. Então, analisando aqui, onde é que vão ser os seus zeros? O cosseno θ, que é a antena sozinha, onde é que está o zero? Está aqui. Eu agora tenho um cosseno aqui, ó. Eu tenho um zero aqui. Ó. Então, esse aqui é o zero da rede e esse aqui é o zero da antena individual. Ou, né, o termo que se usa, o zero do elemento. Então, o que significa isso? Se você for analisar. Significa que você tem uma situação, você tem duas antenas fixas, e você tem um cabo, eu vou desenhar aqui, ó, isso aqui de repente é o gerador, você tem um cabo que é mais comprido. Vou desenhar aqui em outra cor. Em vermelho, ó, é um cabo mais comprido. Se você fizer, as antenas estão fixas, se você fizer com que o cabo mais comprido chegue numa antena ou chegue na outra, o diagrama de radiação muda. As antenas elas estão fixas, mas você mudou a fase, né? Aqui era π sobre 2, aqui é menos π sobre 2. Isso faz o quê? Uma baita de uma diferença no campo distante. 1, 2, 3 e já. Então eu vou mostrar aqui, o livro do Balanis ele coloca aqui o produto das diferentes situações. Então aqui você vê que eu tenho um elemento que é cosseno θ, como nós falamos, ele tem um zero aqui em 90 graus, e aqui o array factor quando a fase é zero. Né, quando a fase é zero. Você vê que fazendo o produto, isso aqui praticamente é constante, você praticamente tem apenas a resposta do elemento sozinho. Quando você vem aqui, agora por sua vez, quando você tem a diferença de fase de 90 graus, o elemento naturalmente não muda, mas o array factor ele tem esse aspecto de cardioide aqui. Fazendo o produto, olha que bacana, naturalmente os zeros são preservados, qualquer coisa vezes zero é zero, esse cara aqui, nessa direção aqui é preservada, e fica esses lóbulos aqui, secundários, aqui apontando para cima. Né? Ficam esses lóbulos aqui apontando para cima. Lembrando que as antenas elas estão nessa posição aqui, né? Ao longo do 0 180, o eixo Z. E se você inverter, em vez de 0 ser mais 90, ser menos 90, olha que interessante. A sua cardioide que apontava para cima, apontava para cima vai apontar para baixo. Então você consegue ter só mexendo na fase, eu estou dando o exemplo de que você mexe na fase com cabos, mas isso pode ser feito eletronicamente, nós vamos ver posteriormente, você consegue ter um diagrama de radiação totalmente distinto.
certo? Então, eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui no MATLAB. O MATLAB, você tem que usar a função polar, ela é um pouco chatinha, principalmente porque está lidando com números negativos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, depois você testa, até porque de repente você acha aí uma solução melhor que a minha. Então, aqui, ó, eu estou criando, a função polar, ela é expressa ângulo em radianos e amplitude, certo? Ângulo e amplitude. Eu defino aqui o ângulo de 0 a 2π e aqui eu faço o cosseno. Vocês percebam que eu estou usando, eu vou dar um return aqui para você ver o que acontece. Return. O que você percebe que eu estou usando um absoluto aqui? Por que eu estou usando um absoluto? Se eu não usar o absoluto, aliás, eu vou mostrar em pedaços aqui isso aqui para você. Se eu rodar simplesmente a expressão desse jeito, ó, definir o ângulo e definir o elemento aqui, o que é simplesmente um cosseno, você percebe que o zero aparece aqui embaixo, como é usual, né? Como é usual aí o pessoal, a gente tratar aí em gráficos polares, gráficos cartesianos. Se eu colocar esse view menos 90, 90, ele vai jogar o zero para cima. Ele vai estar adicionando 90 graus aqui, que é o que nós esperamos, né? O Z está aqui, as duas antenas estão aqui, certo? Só que o que está faltando? O que está faltando aqui é que não está aparecendo a outra bola de baixo. Né? Se eu for voltar para o Balanis aqui, ó, ele está mostrando só essa bola de cima, a bola de baixo não está sendo mostrada, certo? Você pode brincar aí, a forma que eu achei de visualizar isso é você adicionar aqui um absoluto. Quando você adiciona um absoluto, por que não está aparecendo a bola de baixo? Porque ela está com número negativo. Né? Quando você coloca absoluto, aparece a bola aqui. Então, resumo, o absoluto faz aparecer a bola de baixo, né? a outra semisfera, para θ igual. E também esse view aqui, ele faz com que rode a sua estrutura. Bom, então isso aqui é o elemento, é o gráfico do elemento, né? Bem simples. E o gráfico do array factor, eu simplesmente escrevi aqui. Né? O primeiro ele usa 90, certo? Eu vou ver então o array factor. Primeiro eu vou fazer aqui o return. Vou fazer aqui o return. Ele vai mostrar uma figura do elemento. Tá aqui, ó, uma figura do elemento. E a outra figura, a cardioide, né? Quando eu tenho mais π sobre 4. E se eu fizer o produto das duas, é bem simples, é só fazer o produto com o produto escalar, né, com esse ponto aqui, né, o dot product dos dois vetores, você vai ter em preto aqui, ó, vamos mostrar aqui, você vai ter o produto das duas funções, né, das duas funções. Então, o que o Balanis mostrou foi isso. O vermelho é o elemento, é a antena, que é um simples cosseno. Isso aqui é o fator o array factor, quando você tem 90 graus, mais 90 graus, e fazendo o produto, como nós falamos, onde é zero permanece zero, aqui, né, permanece zero, e esses pedacinhos aqui, esse carinha aqui pequenininho, multiplicando isso aqui, vai dar essa bolinha pequena. Né? Isso aqui tudo está sendo mostrado linear, não está sendo mostrado em dB. Se eu mudar aqui, em vez de mais 90 colocar menos 90, o que vai aparecer? Você percebe então, né, que aqui, ó, olha que interessante, agora aqui vai aparecer que a nossa cardioide ficou para cima. Ou seja, a gente joga o diagrama de radiação ou para cima ou para baixo, simplesmente mudando mais ou menos 90 graus, onde que você coloca a defasagem, na antena de cima e na antena de baixo. Então eu consigo colocar aqui, sei lá, π sobre 4, vamos colocar π sobre 2, 180, vamos ver o que vai acontecer? Olha aqui. π sobre 2, olha o que vai acontecer. Eu estou fazendo praticamente, são dois cossenos, então não muda nada. Se eu colocar π, 180, olha aqui, π, 180 de defasagem, esse aqui é o array factor, né? Também não muda muito. Se eu colocar mais π, provavelmente aqui, né, não mudou nada, como eu ia dizer, não mudou nada. Se eu colocar zero,
ou seja, sem defasagem, que é o primeiro caso. Nós já vimos, não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Se eu colocar aqui valores arbitrários, sei lá, π sobre 8, uma defasagem bem pequena, né? Olha o que acontece. Π sobre 8 fica um negócio assim, né? E você vai tendendo, né, a jogar, você tem a tendência de jogar a energia só para baixo, certo? Então essa que é a ideia, né, de você mexer com o MATLAB, mexendo com o MATLAB você consegue ver exatamente qual que é o efeito de mexer na fase da sua excitação.